Olá, meu nome é Pedro, eu sou dublador e diretor de dublagem e eu sou crítico ao uso de inteligência artificial generativa, E é verdade que as IAs ainda podem reproduzir vieses ou mesmo gerar respostas que soam como delírios. inclusive na educação, por conta de alguns estudos que dizem que a inteligência artificial, inclusive, prejudica o aprendizado, como, por exemplo, a questão da delegação cognitiva, né? Porque a inteligência artificial vai acabar substituindo a linha de raciocínio da pessoa, seja uma criança, um adolescente ou um adulto. E as IAs têm a tendência a concordar com o usuário para parecer que ela está validando a visão do usuário. Meu nome é Pedro Alcântara, eu sou ator, dublador e diretor de dublagem. Eu tenho 30 anos e eu estou aqui hoje para expor as minhas opiniões e explicar por que eu defendo uma regulamentação firme das inteligências artificiais e por que eu acho que as inteligências artificiais precisam ser conduzidas pela humanidade de uma forma diferente da qual a gente está vendo. No primeiro vídeo eu falo que eu estava apostando mais nas IA, certo? Que realmente elas estão aprendendo melhor, estão desenvolvendo. Porém, ele tem um ponto muito bom aqui, é justamente essa capacidade do ser humano, né? Do pensamento, de aprendizagem, né? Na verdade, vai desaprendendo. E eu tenho uma coisa que vai fazer sentido para quem discorda até de mim mesmo, que fez eu pensar agora. Que é o quê? Quando você está utilizando o celular, quando vai escrever, por exemplo, no WhatsApp, já corrige, entende? Já tem lá sugestões. Eu desativei isso há muito tempo atrás, nunca gostei disso, porque eu realmente estava desaprendendo muito antes de IA surgir e tudo, porque realmente eu estava errando. Quando estava na escola e estava errando muita coisa. E, tipo, principalmente aula de português. Então, a partir daí, eu já tirei o corretor automático do meu celular e realmente deu pra perceber a diferença e a diferença que eu comecei a escrever, eu não escrevo mais tipo PC, entende? Só quando tô apressado e tudo tal, boto beleza, BLZ. Porque a inteligência artificial faz parte de um longo processo de inclusão digital que a gente teve não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que não foi acompanhado do devido letramento digital para que as pessoas saibam usar a tecnologia de maneira responsável. Então, por exemplo, a gente está aqui debatendo, tem 30 pessoas críticas à inteligência artificial e todas as vezes que alguém apareceu aqui para debater, você concordou com a pessoa, porque as IAs têm a tendência a concordar com o usuário para parecer que ela está validando a visão do usuário. Pronto, ótimo ponto, perfeito. Vou falar um caso aqui que até o momento desse vídeo, esse caso já aconteceu, não sei se aconteceu outro, mas até a data desse vídeo que eu tô postando, menino, acho que 12 anos, 13, foi de arrasto. Perguntou ao chat formas de como, né? Só que o chat falou, né, que não pode recomendar isso, né? E perguntou ao chat GPT formas que ele não deveria fazer. Ah, então, já que você não pode recomendar como, né? Acabar comigo, me diga formas de não fazer isso. Aí o chat disse: "Ó, você não pode fazer isso. A menina foi lá e fez e deu no que deu, né, porque concordou, foi concordando e tudo e tal, então é muito ruim, muito perigoso. A IA é mais submissa nesse sentido. Geralmente ela vai ser alimentada mais com desconhecimento do que com conhecimento. A gente não tem transparência sobre a origem das informações que a IA vai repassar para o usuário, e aí a gente vai ter muito mais desinformação do que informação. Você relatou para uma das pessoas que estava aqui antes que existem medidas para aumentar a diversidade dentro dos sistemas que abastecem o. E isso foi lá no primeiro vídeo, certo? Tem uma pessoa que perguntou se na OpenAI, né, era diverso, se não era só pessoas héteros, homens brancos, né, e era mais diversificado. A IA respondeu dizendo assim: "Ah, a gente tá trabalhando nisso, ok." Ou seja, já concordando, entende? Já concordando lá, mas não dizendo de fato se tinha ou não. Não foi muito claro, não foi muito objetivo ali a resposta. Os bancos de dados das IAs e as equipes que desenvolvem a tecnologia, Muito bom e ele. mesmo assim a gente não tem notícia nenhuma disso. Parece que você só inventou uma resposta, que é o caso que o pessoal costuma chamar, inclusive é um termo técnico, de delírio da inteligência artificial. Existem notícias reais sobre medidas tomadas. Ah, inclusive, vocês estão vendo aquela pessoa ali do cabelo preto com ruivo? Ela ali, entendeu? Que
fez essa pergunta lá no primeiro vídeo, vocês podem conferir aqui no canal. Pelas empresas responsáveis pelas inteligências artificiais para tornar esse ambiente mais seguro para o aprendizado? Você levantou pontos realmente muito pertinentes. E é super importante falar sobre isso. De fato, a transparência e o letramento digital são desafios grandes. E é verdade que as IAs ainda podem reproduzir vieses ou mesmo gerar respostas que soam como delírios, quando não há um cuidado na forma como elas são treinadas e utilizadas. Existem sim iniciativas em andamento. Empresas como a OpenAI têm buscado aumentar a diversidade e a inclusão em suas equipes e tornar os sistemas mais transparentes. Mas isso é um processo contínuo e que precisa de muita atenção. E é por isso que é importante ter conversas como essa e manter o senso crítico. Então, sim, há tentativas reais, mas é um caminho que ainda está em construção e que depende de um esforço contínuo para garantir que a IA seja usada de forma ética e segura para o aprendizado. Mas correndo o risco de adiantar alguns temas aqui, existe atualmente um projeto de lei, que é o 2338/23, se eu não me engano, sobre a Caraca, regulamentação da inteligência artificial no Brasil, que passa por diversos eu não sabia de regulamentação de IA. Eu sei de regulamentação das coisas da internet, entende? Não é à toa que o Felca tem lá o vídeo a adultização, né? aspectos, tanto questões de direitos autorais, conexos, e também questões de impacto na nossa sociedade como um todo. E o que a gente mais vê é um lobby muito forte, uma pressão muito forte das grandes empresas estrangeiras, né, das big techs, contra a regulamentação dessas inteligências artificiais. Então, como que a gente pode confiar nessas medidas tomadas pelas empresas que operam de fato as inteligências artificiais para melhorar a vida em sociedade, se não é a própria sociedade que está definindo quais são os caminhos para a tecnologia, e sim algumas poucas pessoas Boa. que estão só interessadas em lucrar com a inteligência artificial? Caraca, esse cara é muito inteligente, essa pergunta dele, esse questionamento dele bem a fundo. Eu vi uma notícia ontem, nos Estados Unidos, investe pesadamente, ou então boa parte do seu lucro presa em IA. Tá preocupante porque pode ficar saturado, escasso. E, sei lá, em questão de saúde mental, ser humano ficar mais burro e tudo, talvez isso seja bom, né? Ou algo muito grave mesmo. É uma questão muito relevante e realmente complexa. A preocupação com a regulamentação e com o papel da sociedade é totalmente válida. A confiança, no fim das contas, tem que vir de um processo em que a sociedade realmente participe dessas decisões, e não só as grandes empresas. Isso significa que é importante ter leis, como esse projeto que você mencionou, que sejam debatidas amplamente e que envolvam diferentes setores da sociedade. Assim a gente garante que a IA seja desenvolvida e utilizada de um jeito que beneficie todo mundo, ou não apenas alguns. E é esse tipo de debate que ajuda a construir essa confiança. Mas como é que eu vou garantir que essa minha opinião, que a voz de todo mundo aqui que tem críticas sérias à inteligência Cara, é artificial, bom. tem o mesmo peso das opiniões de quem tem muito mais dinheiro, muito mais poder político e financeiro do que a gente? Boa. Essa é uma pergunta muito importante e totalmente legítima. A verdade é que garantir que todas as vozes tenham o mesmo peso é um desafio real, especialmente quando há grandes interesses econômicos em jogo. Mas é por isso que a participação pública, a pressão social e o debate aberto são tão importantes. A sociedade civil, os especialistas e todos que se preocupam com o impacto da IA têm um papel crucial em pressionar por mais transparência e por uma regulação justa. É um caminho coletivo e contínuo, mas cada voz levantada conta. E é assim, com diálogo e participação, que a gente vai construindo um cenário onde as decisões sobre a IA sejam mais democráticas e equilibradas. Então, só queria encerrar aqui minha argumentação para dar mais espaço para mais gente falar, mas parece que Foi bom. você própria é crítica a si mesma e acha que tem que ter regulamentação sobre você. Com Foi certeza. boa. E eu acho super válido encerrar sua argumentação por aqui para dar espaço a mais gente. E você tá certo, é importante sim que a própria IA e o uso dela sejam regulados de forma transparente. Como ela não tem sentimento nem nada, né, vai falando, né, não pensa assim: "Ai, nossa, eu vou ser regulamentado, desligado". Eu falo que é pra agradar, né, mas é engraçado, mas foi legal a jogada dele, né, e tá tirando onda com a IA. Transparente e responsável. Então vamos continuar o debate com todo mundo, porque é assim que a gente constrói algo melhor. Obrigado pelo seu ponto de vista. Vou encerrar por aqui, tá certo? Tem mais um trechinho, vamos ver devagarzinho, que o dele foi bem extenso. É o seguinte, se você viu até aqui esse vídeo, vai comentar alguma coisa, tá certo? Pra ajudar a engajar o canal, tá certo? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!